Deltan Dallagnol ficha suja? A decisão do TSE que retirou do mandato de deputado federal o ex-procurador da Lava Jato causou um alvoroço nas redes sociais e na classe política. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram, liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. Desde 2018, quando Lula foi impedido pelo mesmo TSE, com base na mesma lei da ficha limpa, de concorrer à presidência da República, nenhum julgamento da Justiça Eleitoral tinha chamado tanta atenção. E você, que é aluno aqui do nosso curso ou que pretende prestar concurso para a Justiça Eleitoral, já deve imaginar que esse conteúdo seria excelente para uma pergunta na sua prova. Bom, e aí nós temos que nos posicionar. É claro, um evento como esse, né, que traz toda uma trama política por trás, dificilmente vai ser interpretado apenas como uma decisão técnica. Pois é, mas para quem quer acertar a prova de concurso, é justamente o que nós temos que fazer, revelar a técnica por trás dessa decisão. E eu selecionei aqui 2 pontos para saciar a tua curiosidade e para te ajudar a refletir buscando aprovação. E se eu te dissesse que o Deltan não foi cassado? Pois é, parece estranho, né? Porque existe uma avalanche de notícias dizendo o contrário. Agora nós, que trabalhamos com rigor técnico em cima da matéria, precisamos considerar que a cassação na Justiça Eleitoral depende da prática de um ilícito no processo eleitoral. Ou seja, um candidato pode ser cassado se ele se comporta mal na sua movimentação financeira, se ele, já sendo titular de um mandato, abusa do poder público que ele tem, se ele faz condutas inadequadas nas redes sociais. Enfim, um candidato que se comporte mal durante a campanha pode ser cassado, sofrendo uma punição da Justiça Eleitoral. Não é o caso do Deltan. O ex-procurador foi considerado inelegível, enquadrado na lei da ficha limpa, num processo de registro de candidatura. Ou seja, ele não poderia ter concorrido. E por que essa decisão só veio agora? Demorou tanto para acontecer? Afinal, o eleitor deveria saber, na data da eleição, quem pode ou quem não pode concorrer. Esse seria o sistema ideal. Infelizmente, a nossa legislação eleitoral prevê a simultaneidade entre a análise dos registros e a campanha. Ou seja, a partir do momento em que o candidato pede o registro, ele já pode fazer campanha. Ele pode enfrentar uma eleição e a decisão da Justiça Eleitoral pode vir depois. E foi exatamente o que aconteceu. Deltan se elegeu, fez um caminhão de votos no Paraná, levou uma vaga de deputado federal pelo Podemos como candidato mais votado daquele estado, e depois da eleição, no fim do processo de registro de candidatura, ele foi considerado inelegível por ter pendências disciplinares junto ao Ministério Público Federal. No entanto, o relator do caso no TSE, ministro Benedito Gonçalves, julgou que o fato de Dallagnol enfrentar processos internos quando saiu do Ministério Público Federal configurou uma fraude à lei da ficha limpa. Nas palavras de Gonçalves, entre aspas, Dallagnol exonerou-se do cargo com o intuito de frustrar a incidência da inelegibilidade e, assim, disputar as eleições de 2022. Então, Deltan não foi cassado, o seu registro foi indeferido, e aí vem o segundo aspecto interessante dessa decisão e que deixou muita gente confusa. Ora, por que não ficou a vaga com o partido se o próprio TSE disse que os votos anulados do Deltan deveriam ser contabilizados por partido? Bem, aqui a gente entra nas regrinhas de distribuição das vagas, eu vou tentar ser bastante simples. O Podemos tinha direito àquela vaga e manteve a votação porque o Deltan, no momento da eleição, estava elegível. O eleitor não tinha como saber que não podia votar nele. Então a Justiça Eleitoral e a legislação consideram que esses votos são bons, esses votos prestam. Porém, eles só não são bons para o candidato que foi considerado inelegível. Então por que o Podemos, o primeiro candidato classificado depois do Deltan, não ficou com a vaga? A vaga de Dallagnol inicialmente ficaria com Luiz Carlos Rauli, do Podemos, mas o candidato recebeu apenas 11.925 votos, não atingindo a contagem mínima para ser eleito. Por regra, cada candidato precisa receber 10% ou mais do coeficiente eleitoral de estado para preencher uma das vagas a que o partido tem direito. E essa é uma regra para barrar o efeito tiririca, eu acho que vocês vão lembrar.
quando o Tiririca se elegeu deputado em 2014, ele levou mais gente consigo, pessoas que não tinham votação nenhuma, votação pífia. Então a lei quis acabar com isso, exigindo que todos os candidatos para assumir tivessem pelo menos 10% do quociente. E aí, o candidato do Podemos, que ficou na segunda colocação, não tinha essa votação. Ele não pode ser considerado um suplente, porque na verdade ele seria o primeiro titular, tirando o Deltan dessa matemática. E aí o PL, que tinha um candidato com uma votação superior a 10%, foi o segundo partido melhor classificado no cálculo das sobras e por isso levou a vaga. Então não houve aqui, diferente do que a imprensa disse, uma decisão do TRE do Paraná em cima da decisão do TSE, mudando a destinação da vaga. Na verdade, a decisão do TSE foi cumprida. Os votos continuaram valendo para o Podemos, mas como o Podemos não tem mais nenhum candidato com 10% da votação no quociente eleitoral, então o Podemos está desclassificado dessa busca de cadeiras e aí o PL vai assumir. Tem uma série de outros aspectos dessa decisão polêmica e a cada dia que passa novas opiniões vão surgindo. Eu trouxe aqui a minha e tenho algum pouquinho mais de conhecimento para compartilhar contigo, desde que tu venha conosco no curso. Quem sabe uma vaga na Justiça Eleitoral pode ser tua no próximo concurso. Bora lá!